Desde os tempos antigos, havia um rei yokai que desejava dominar o mundo. Há séculos, os humanos travavam batalhas árduas contra o rei yokai Belmont. Há 100 anos, um herói que possuía o elemento fogo foi queimado pelas chamas do frio congelante. Há 90 anos, um herói que possuía o elemento água foi afogado no mar de águas ferventes. Há 70 anos, um herói que possuía o elemento vento foi levado pelos ventos do furacão denso. E há 50 anos, um herói que empunhava o elemento da terra foi enterrado vivo em solo seco. Isso significava que o rei yokai Belmont conseguia controlar todos os elementos, por isso, nenhum humano jamais foi capaz de derrotá-lo, e ele estava prestes a conquistar todos os 4 cantos da terra. Porém, para sua infelicidade, antes de realizar uma grande conquista, uma guerreira apareceu. Diferente de todos os outros heróis que havia desafiado o yokai, ela parecia conter um poder secreto. Com isso, ela iniciou uma batalha que durou 7 dias e 7 noites. E quando a batalha estava prestes a chegar ao fim, ela utilizou a sua arma secreta, da qual ela havia se preparado durante muitos anos. Com um beijo, ela selou todo o poder mágico do rei yokai, deixando ele confuso, pois ele nunca tinha visto uma magia daquelas. Esse método era conhecido como a cultivação do Yin Yang, e com isso, aquele terrível Lord Belmont foi derrotado após centenas de anos subjugando os humanos e as outras raças existentes no mundo. O nome dessa lendária heroína era Arya. Com isso, 50 anos se passaram e o rei yokai estava selado em um museu. Diversas crianças eram levadas em uma excursão para ver aquela estátua do Lorde que havia assolado a humanidade. Uma cavaleira imperial explica para os alunos o quão importante era aquele local, pois ali continha a estátua de um terrível vilão. Ao chegarem lá, as crianças ficavam encantadas, pois a presença daquela figura era intimidadora. A cavaleira explica que o rei yokai foi transformado em uma estátua de pedra, e depois disso a humanidade finalmente conseguiu a paz, tudo graças à heroína Arya. Essa heroína tinha bastante prestígio, e mesmo após a sua morte, pois já havia se passado 50 anos, ela ainda era lembrada por todos. Ao terminar de explicar para as crianças essa parte do museu, ela os levaria para as outras esculturas, e no meio do caminho, ela acaba se esbarrando com uma empregada yokai. Depois da derrota do Lord Belmont, a raça dos yokais começaram a sofrer preconceito, e aquela cavalheira acabou jogando a garota no chão. Os humanos haviam realizado uma espécie de feitiço nos yokais, e por isso eles tinham perdido o poder, e além de serem maltratados, eles não conseguiam mais revidar. A pobre garota fica para trás após ser humilhada, e ela diz que tudo isso que ela precisou suportar terá um fim, e esse dia será hoje. Ao escurecer, a garota retorna à sala onde estava a escultura do Lord Belmont, e havia levado consigo um frasco contendo a saliva de um dragão mágico. Como a raça dos yokais leva muito tempo para envelhecer, ela estava presente naquela batalha 50 anos atrás, e diz que precisou desse tempo todo para poder reunir essa quantidade de saliva em um frasco, e assim poder libertar o seu Lorde. Ela toma o líquido, e assim o seu poder é restaurado. O poder que fluía em seu corpo agora lhe dava a possibilidade de libertar o seu mestre, e com isso ela lança um encantamento de raios, liberando todo esse poder na estátua de pedra de seu mestre. Ela fica surpresa, pois havia funcionado, e o Lord Belmont estava ressuscitado. Ele acorda um pouco confuso, pois fazia bastante tempo que ele estava adormecido, e a garota ficava igualmente surpresa ao ver o rosto jovial do seu Lorde. Isso acontece porque, como mencionado antes, os yokais eles levam bastante tempo para envelhecer, e mesmo que ele tenha milhares de anos, ele ainda tinha a aparência de um adolescente. Mas mesmo assim, o charme dele continuava o mesmo, e a garota fica bastante empolgada. Ela abraça o seu Lorde dizendo que sentiu muita falta dele, e nesse instante o nosso prota se lembra dessa garota, e diz que ela evoluiu bastante, se é que vocês me entendem. Ela diz que isso aconteceu porque agora os yokais não têm mais poderes mágicos. Na realidade, eles até tinham um certo nível de poder, mas eles se tornaram incapazes de utilizar. Por isso, a aparência dela acabou mudando bastante. Depois que o Lorde havia sido derrotado, ela precisou fazer os trabalhos que nenhum humano gostaria de fazer, e teve que aguentar isso durante todo esse tempo, para que enfim chegasse o dia em que ela ressuscitasse o Lorde, e assim poderiam restaurar o clã dos yokais.
O prota sem vergonha fica comparando a aparência da garota, e ela diz que sente muita falta de como ela era pequena antigamente. As lembranças começam a preencher sua mente, e ele recorda que havia sido selado por causa de um poder mágico vindo de uma heroína. Por ter passado milhares de anos guerreando, agora ele gostaria de levar uma vida tranquila e não gostaria de restaurar o clã Yokai que havia sido dizimado. A garota fica surpresa, pois ela não esperava que o Lorde dos Yokais diria algo desse tipo. Ela explica que agora eles vivem de uma forma humilhante, pois são maltratados por todos e sequer são vistos como seres vivos. Porém, o Lorde insiste que ele está farto de guerras e quer levar uma vida de paz. A garota insiste para que o jovem mestre pelo menos diga qual foi a magia que havia selado ele, e mesmo que seja só pelo nome, isso poderia ser de bastante ajuda, pois ela iria encontrar uma solução e assim restaurar o poder do Lorde. O Belmont explica que a garota, a heroína, havia beijado ele na boca e assim feito uma troca de energia mágica, e aquele feitiço se chamava Cultivação do Yin Yang. A garota fica um pouco desanimada por ouvir isso, já que parecia algo bastante errado. Ele explica que era como se toda a energia do seu corpo se concentrasse em um único local, e ele fica descrevendo toda aquela cena que ele passou, e isso acaba deixando a garota um pouco brava por ele estar dizendo esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, ele não iria ajudar a restaurar o clã dos Yokais, pois gostaria de levar uma vida pacífica e tranquila. Nesse instante, aquela cavaleira imperial aparece e diz ter ficado desconfiada da garota Yokai, já que nenhum deles presta, pois são todos lixos. Essa cavaleira reconhece o lendário rei Yokai e diz que irá derrotá-lo com extrema facilidade, pois como ele ficou selado por muito tempo, ele não teria mais poder mágico. Aquela garota se coloca na frente de seu mestre e diz para ele fugir logo, pois ela ganharia tempo. Porém, aquela cavaleira é muito poderosa e acaba derrotando a garota em um simples ataque. Ele grita perguntando se a Lery está bem, e a garota só insiste para que o seu mestre fuja o mais rápido possível, pois essa cavaleira é bastante poderosa. Aquela guerreira utilizava o elemento vento, e após analisar os movimentos dela por alguns breves segundos, o nosso protagonista tenta utilizar uma magia para tentar derrotá-la, assim como ele fazia no passado. Porém, ele realmente estava sem mana e não conseguia utilizar poder algum. Aquilo parecia ser o fim, pois os seus momentos de glória como havia no passado já se foram, e sem poderes, ele não conseguia derrotar soldado algum. Enquanto caminha, a cavaleira diz que os Yokais precisam ser dizimados e que eles não servem de nada, pois são apenas lixo, e graças à heroína Arya, o Lord Yokai foi dizimado junto de seu clã. A garota começa a chorar dizendo que foi culpa dela, pois ela não tinha sido útil o suficiente para conseguir libertar o seu mestre e fugir desse local. Aquelas palavras proferidas pela boca da humana havia deixado o jovem mestre um pouco nervoso, pois nunca tinha visto os humanos tratarem os Yokais dessa maneira. A sua serva explica que mesmo havendo leis para que tratassem todas as raças de forma igual, eles ainda insistiam em tratar os Yokais dessa maneira, e isso foi o suficiente para convencer o Lord Belmont de que ele deveria fazer algo a respeito. A cavaleira diz que vai colocar um fim a tudo isso e irá finalizar o Lorde do Clãs da Escória. Galera, ela não poderia ter dito algo assim, pois isso deixou o jovem mestre bastante furioso. Ele se lembra do feitiço utilizado pelaquela heroína e como aquilo havia drenado a magia de seu corpo. Como a sua serva estava com mana o suficiente para usar magia por causa da saliva do dragão que ela havia tomado, ele tem a brilhante ideia de roubar os poderes mágicos dela e assim poder lutar de igual para igual com essa cavaleira. A Lery percebe que o garoto tá bolando um plano, e quando ela se vira para trás para conferir, ele havia feito o mesmo que aquela heroína fez com ele no passado. O jovem mestre havia beijado a sua serva para utilizar a cultivação do Yin Yang. Por meio do beijo, ele conseguia canalizar o poder mágico e ativar a parte da sua mana. Com isso, metade do seu rosto fica com a aura do Lorde Demoníaco, assim como ele era nos seus momentos de glória. A cavaleira diz que isso não é o suficiente para derrotá-la, porém o nosso herói tinha um nível de força muito além do imaginado. O nível de poder de um Lorde era infinitamente maior do que de um humano, e sem muitos esforços, ele libera um ataque naquela cavaleira, deixando ela toda machucada.
Ele era muito poderoso, porém aquilo não representava nem mesmo 1% da sua força, e comenta que terá que recuperar os seus poderes aos poucos. Ele havia derrotado aquela guerreira imperial, que era bastante poderosa, e ele fez isso com extrema facilidade, e agora ele desejava remover o selo da raça dos yokais, e para isso ele necessitava de ter o seu poder de Lorde novamente, e como um bom e velho sem vergonha, ele pede para sua serva levar ele até um local onde há muitas mulheres. Ela não entende muito bem o porquê ele precisa disso, e já pensa o pior dele. Porém, ele necessitava de ficar com algumas mulheres para assim poder reviver a glória da raça dos yokais. Ele se dirige então para a cidade de Rosite, que era o sobrenome daquela guerreira heroína que se chamava Arya Rosite. Aquela lendária guerreira se tornou tão famosa nesse mundo que a sua família era uma das principais desse reino e havia feito até mesmo uma cidade em sua homenagem. Nesse mesmo local, alguns anos atrás, era a cidade capital dos yokais, mas quando renomearam ela, diversos humanos se mudaram para cá e outras raças de outros países também vieram procurar emprego nesse local. Por ter diversas raças morando em uma cidade turística como essa, eles diziam que na noite as ruas eram capazes de realizar todos os seus desejos, se é que vocês me entendem. O sem vergonha do jovem mestre vai no local mais atrativo possível e ele usa sua capa para que as garotas não vejam que ele tem chifres, pois essa era a característica principal dos yokais. As garotas imaginam que ele é rico por causa das suas vestimentas e por ele estar acompanhado de uma serva, e por causa disso, todas as funcionárias daquela casa ficam tentando se envolver com ele. Elas insistem para serem escolhidas, e a sua serva Lerri fica morrendo de vergonha. As mulheres do clã das bestas eram as mais charmosas, e uma raposinha pergunta para o nosso herói qual delas ele iria escolher. De uma forma bastante calma e séria, ele disse que não escolheria nenhuma, e a gente fica com um pouco de esperança com esse personagem, e até mesmo a Lerri, a sua ajudante, ela diz que o Lorde Belmont é uma pessoa amável e não faria coisas inapropriadas. Mas logo em seguida ele disse que não vai escolher nenhuma delas porque ele quer todas elas. E as garotas ficam empolgadas e já começam a levá-lo para o local especial, pois imaginam que se trata de um cliente VIP bastante rico. Porém, ao tirarem o seu capuz, percebem que ele é da raça dos yokais, e isso já deixa elas chocadas. A loirinha tira o chá da frente do nosso herói, e a garota serpente recolhe o copo de frutas. Elas estavam extremamente furiosas, pois os yokais não eram bem-vindos, já que eles eram pobres e não tinham dinheiro para pagar. Por isso, eles são chutados para o lado de fora daquele estabelecimento, e a garota raposa diz que teria imaginado que se tratava de alguém decente, e não dos lixos do clã dos demônios. A Lerri disse que não era para ele ter tirado o capuz, pois assim iriam descobrir que eles eram yokais. Porém, o jovem mestre não tinha culpa, e ele não percebeu que elas estavam tirando ali o seu capuz e até mesmo as suas roupas. Uma garota do lado de fora se surpreende ao ver que alguém do clã dos yokais estava ali. Ela também era dessa raça e diz que pessoas como eles só poderiam ganhar a vida naquela cidade de forma desonesta. E isso acontecia porque eles não eram tratados como iguais. E ainda por cima ela diz que a culpa disso tudo é do rei yokai, pois ele havia causado muitas guerras e no final de tudo foi derrotado por uma heroína. A Lerri disse que ela não devia ficar dizendo coisas desse tipo, pois ela não sabia o que havia acontecido. E essa garota fala que já se passou 50 anos e a Lerri ainda estava protegendo aquele lorde medíocre. Ao ouvir essa conversa, ele encara essa garota com um olhar bastante sério. Por se tratar do Lorde, ele continha uma pressão espiritual muito grande, e isso faz com que a garota se sinta desconfortável. Ele pergunta por que ela disse que o clã demoníaco era ordinário, e o que ele precisava fazer para poder viver normalmente. A garota não sabe o que está acontecendo com ela, pois a pressão mágica daquele garoto estava obrigando ela a responder. De uma forma bastante trêmula, ela fala que os únicos yokais que poderiam ser tratados de forma igual eram aqueles que conseguiam entrar na grande academia dos heróis. O exame de admissão para essa academia acontecia dentro de 2 dias, e com isso o nosso jovem mestre chama a sua assistente para acompanhá-lo até lá.
A garota fala que os yokais não vão conseguir entrar para participar desses testes e que ele não é forte o suficiente para competir com os humanos. Em resposta, ele diz para a garota não se preocupar, pois tudo isso era culpa do rei dos yokais, por isso ele iria tratar de consertar isso pessoalmente. 2 dias se passam e eles vão até lá, mas o cara avisa que eles não tinham as qualificações necessárias para fazer o exame. Isso acontece porque eles precisavam do suporte de um nobre, já que os yokais não tinham os mesmos direitos que as outras raças. A fila tá gigantesca e eles já estavam sem esperanças. O jovem mestre havia entrado num estado de frustração. Nesse estado, ele ficava tão triste que não conseguia fazer nada, pois ele achava que era um lixo inútil e descartável. A sua assistente percebe que ele está nesse estado de frustração e não sabe muito bem o que pode fazer para ajudá-lo. Quando o Lord Yokai estava nesse estado aí de frustração, ele ficava muito triste e precisava de cuidados especiais. Nesse instante, um feitiço passa do lado dela e atinge o jovem mestre. Ela fica preocupada e começa a gritar, perguntando se ele estava bem. Acontece que havia uma garota treinando ali perto, e o ataque havia errado o seu treinador e atingido o nosso prota. O nome da garota que estava treinando era Alice Rosite. Isso mesmo, galera, ela era descendente daquela heroína, por isso que elas eram tão parecidas, parecia até ser a mesma personagem. Ela estava se preparando para fazer esse exame, e mesmo que ela tivesse uma quantidade de mana muito grande, ela não conseguia canalizar os seus feitiços mágicos, e o seu treinador disse que ela vai participar desse exame junto com os plebeus, justamente por ela não conseguir controlar o poder mágico. A Lerry estava preocupada com seu mestre e fica tentando curar os seus ferimentos. As palavras desse velho acabam deixando Alice nervosa e ela fala para ele não subestimá-la. Novamente ela tenta utilizar um feitiço chamado Chuva da Fênix, e o seu treinador bloqueia todos os ataques e diz que é inútil ela usar uma magia dessas e que precisa melhorar bastante. Ela era bastante esforçada, porém ela não tinha nem 1% do talento da sua avó, a heroína Arya. De novo, um dos ataques da garota é repelido por esse velho e atinge o rosto do Belmonte. E esse velho era bastante chato e fica dizendo palavras desagradáveis e duras pra garota. O nosso herói já fica pistolaço com esse sem vergonha e acaba partindo pra cima desse cara aí com um olhar furioso. O ataque é brutal, lançando poeira para todos os lados, e com uma extrema facilidade ele havia derrotado aquele velho. A Lerry percebe que o Lord Belmonte está recuperando aos poucos o seu poder, e Alice já fica apreensiva no fundo, percebendo que esse garoto não é normal. De uma forma bastante badass, ele diz para esse velho idiota não envolver os outros em sua luta. Ele vai até o velho e diz para ele se levantar logo e pedir desculpas, porém a Alice pede para ele parar e pergunta quem ele é. Ao se virar e olhar para o rosto daquela garota, ele percebe nesse instante que ela é muito parecida com a lendária heroína Arya, que havia derrotado ele há cerca de 80 anos atrás. Ele fica encarando os opais dela e por isso a garota fica com as bochechas coradas e pergunta quem ele acha que é para ficar vidrado assim nela. Por isso a garota vai até ele para tirar satisfação e ao tocá-la, ela tem uma emoção muito grande, digamos assim. E isso era um sentimento que ela jamais teve, e sem querer, o nosso herói havia ativado a cultivação do Yin Yang. Só de tocar ele já estava drenando a mana da garota, e isso acontecia porque ela era bastante poderosa. A Lerry corre até lá para separar os dois, e parece que a sua serva estava sentindo um pouco de ciúmes. Vocês vão ver que essa obra aqui é a obra que mais tem waifus, acho que eu nunca li um quadrinho com tantas waifus assim. Ela pergunta ao mestre Belmonte se ele estava bem, e aquilo parecia ser energia demais para ele. A Lerry explica que aquela garota se chama Alice, e ela é descendente da grande heroína que havia selado ele. Cambaleando, a garota tenta entender o que aconteceu, e o nosso herói vai até lá conferir com a garota as semelhanças que ela tinha com a sua avó. De uma forma bem descarada, ele calcula ali o tamanho dos opais delas e percebe que definitivamente não é a mesma pessoa. Isso deixa a Alice bastante nervosa e ela se prepara para dar um golpe nele. Com a marca da mão em suas bochechas, ele fica bem sem graça e a sua ajudante diz que eles são do clã dos yokais e que por isso às vezes eles não eram tão bons assim para reconhecer rostos. Por isso que ele tinha agido daquela forma estranha. Ela estava tentando dar uma desculpinha, mas a Alice não cai nesse papo.
Como os dois não poderiam participar do exame por serem yokais e teriam que ter um nobre como uma ajuda, ela resolve que vai acompanhá-los como forma de agradecimento. Como o jovem mestre havia derrotado aquele professor idiota dela, a garota iria retribuir ajudando eles a fazer o exame. Mas para isso, ela gostaria de entender qual que foi aquela magia que ele havia utilizado. Ele explica que quando toca em garotas bonitas, ele se torna mais másculo, se é que vocês me entendem. A sua ajudante diz que o Lord Belmont é cauteloso nas palavras e que ele não vai ficar dando detalhes desnecessários. Mas quando ela acaba de pensar nisso, ele já começa a falar coisas que não precisava falar, e já fica aí para a imaginação de vocês. A Alice grita dizendo para ele não falar esse tipo de coisa, que é muito baixaria, mas de qualquer maneira ela vai ajudá-los, pois seria uma forma de retribuir o que ele havia feito. Com isso, eles vão até a grande academia sagrada dos heróis. A Lerry grita para não fecharem os portões, pois ainda faltava mais 2 participantes. Belmont entrega uma folha dizendo que a família nobre estava acompanhando eles, e por isso pediam para participarem dos exames. Aquele homem não acredita naquele papel, e a Alice aparece logo atrás dizendo que também vai se inscrever, então tinha mais 3 integrantes. Sem muita escolha, eles acabam deixando o grupo do nosso herói participar. O local estava lotado de estudantes, e havia todo tipo de raça ali. Ao verem que tinham 2 yokais naquele local, todos começam a comentar sobre o assunto. A Lerry fica com vergonha porque ela tá chamando a atenção de todo mundo. E uma garota do clã das feras começa a provocar o nosso herói junto da Alice. Elas eram antigas conhecidas e fica provocando a garota, dizendo que é uma surpresa que ela também vai participar desse exame. Elas estudaram juntos na infância e agora eram rivais nesse teste. A garota raposa pergunta se aqueles que estão acompanhando ela são os seus servos, e ela nega dizendo que acabou de conhecê-los. O jovem mestre era um tipo de yokai que causava atração nas mulheres, e por isso a garota fera vai até lá e começa a abraçá-lo, dizendo que ele é muito bonito. A sua serva fica surpresa, pois aquele feitiço não tinha se ativado, e a Alice fica com ciúmes, tirando o Belmont dos braços da sua amiga. Parece que aos poucos a Alice está gostando dele, e diz para ela não fazer isso num lugar como esse, pois era uma atitude inapropriada. Uma outra menina começa a cheirar as roupas do garoto, e ela era uma elfa. Parece que todas as gurias no exame estavam se sentindo atraída por ele. Isso acontece porque ele era um incubus, e uma característica deles é que as mulheres se sentiam atraídas. A elfa diz que ele é muito charmoso e que parece ser alguém especial. Porém, a Alice parece ter gostado dele e fica brava com a elfa por estar perto demais do garoto. A elfa acha que o garoto é servo dela e que está usando ele para treinar, e disse que ela tem um item raro, chamando o nosso prota aí de item. Mas mal sabem as garotas que ele é o rei dos yokais, e ele é muito mais poderoso do que todo mundo ali. A Alice não correspondia aos níveis de poder da sua família, e elas ficam ali provocando a garota, dizendo que o irmão mais velho dela entrou na academia com extrema facilidade, e dizem que ela não vai conseguir replicar os feitos de seu irmão. A Alice responde que ela tem os seus próprios planos e eles não têm nada a ver com a sua família. Ela começa a discutir e ficam ali as 3 paradas no corredor enquanto todo mundo observa. O Lord Belmont não estava entendendo nada daquela briguinha ali das garotas, e a sua serva diz que elas são descendentes das 3 grandes famílias de heróis que haviam derrotado o rei demoníaco. Ele imaginava que era somente aquela heroína Arya que havia ganhado fama por ter derrotado ele. Porém, todo o grupo dela ganhou reconhecimento e foram homenageados mundo afora. Nesse instante, um raio cai no palco à frente deles, e isso chama a atenção de todos os participantes, e eles ficam ansiosos pois os exames estavam prestes a começar. O examinador aparece dentre aquela magia, e o seu nome é Edward. Ele começa a fazer um discurso de boas-vindas para os participantes, e a Lerry fica toda apavorada, pois o examinador era muito forte, e já começa a imaginar que os exames serão extremamente difíceis. O Lorde diz para ela não se preocupar, pois ele já tinha ativado a cultivação do Yin Yang 2 vezes, e o seu poder já estava num nível razoável. A Lerry estava com medo do Belmont não conseguir, então ele acaba mostrando um pouco de mana que estava dentro do seu corpo e diz que está ansioso para ver até onde as suas habilidades chegariam. Aquele brilho era muito forte e aos poucos ela vai se convencendo de que o seu mestre realmente é capaz de lutar.
Porém, do nada, sua magia se apaga e ele percebe que não tinha mana suficiente para fazer grandes feitiços. E isso deixa a pobre Dalery desanimada, e toda a esperança que ela tinha foi por água abaixo. Isso não era o suficiente para passar no teste, e ela fica triste ao ver que o Supremo Grande Lorde está nesse nível deplorável. Por isso ela acaba arrastando ele para perto do seu corpo, já que ela tinha um plano secreto caso ele não ativasse uma força necessária. Ela havia trazido um pouco mais de saliva de dragão mágico, e aquilo era capaz de aumentar o poder dele por um breve período de tempo, e com isso ele seria capaz de passar no teste. O Lord Belmont recusa e diz que jamais iria trapacear, e a garota fica de boca aberta dizendo que ele não deveria ligar para isso, já que o objetivo principal é reviver o clã dos yokais, e essa responsabilidade pesada estava em seus ombros. De uma forma bastante séria, ele diz o nome da garota, e ela fica assustada com o que ele vai dizer, pensando que será uma repreensão. Porém, ele diz que mesmo não tendo a sua força original, ele não vai falhar, pois não achava que o clã dos yokais era pior do que os outros clãs. Ele toca no ombro da sua serva e passa uma certa tranquilidade, confirmando que irá ser aprovado, não importa o que aconteça. Ela fica bastante tranquila e passa a confiar no seu mestre e pede desculpas por não ter confiado nele desde o princípio. Ao guardar aquele frasco em sua roupa, uma mão aparece e rouba aquele item mágico. Na verdade, o examinador Edward havia flagrado tudo e diz que tinha uma pessoa trapaceando, e como de costume, era alguém do clã dos demônios. Todas as pessoas começam a julgar ela, dizendo que as pessoas dessa raça são imprestáveis. E nesse mesmo instante, ele já utiliza uma magia para prender a garota e com isso bane ela do teste. A gente vê que esse cara aí tem bastante preconceito com a raça dos yokais e fica falando que todos eles são lixos e que não merecia sequer existir. As pessoas começam a comentar a mesma coisa, dizendo que os yokais são imprestáveis. Os únicos que não comentam isso é a Alice, a Elfa e a garota dos clãs das bestas. Isso deixa o Belmont pistola e o examinador pergunta se aquele outro yokai ali tem algo a falar. E pergunta o porquê dele tá fazendo cara feia. Se não gostasse, ele poderia se juntar a outra garota. O nosso herói diz que vai fazer esse examinador pedir desculpas a ela depois que esse exame acabasse. E isso não era por ele ter chamado ela de trapaceira, mas sim por ter tratado mal as pessoas da sua raça. O examinador disse que só olhou para o rosto dele por ele ter vindo acompanhado da Alice Rosite. Caso contrário, sequer daria atenção para um yokai. Sem mais delongas, ele decide começar logo o exame da seleção da academia. Ele utiliza uma magia extremamente poderosa para transportar todos os participantes para uma montanha ao lado do castelo. Os jovens ficam surpresos, pois se tratava de uma magia extremamente rara, e isso demonstra que aquele examinador era muito forte. O exame consistia entre eles atravessarem aquela ponte, então ele utiliza um feitiço para criar uma faixa de travessia entre a montanha e o castelo da academia. Se atravessassem para o outro lado, eles estariam aprovados, e eles teriam apenas 30 minutos, e somente os mais ágeis iriam conseguir essa vaga. Isso acontecia porque somente os 100 primeiros alunos que conseguissem chegar do outro lado iriam ser aceitos. Aquilo parecia ser fácil demais, e já começam a imaginar que deve ter algum tipo de pegadinha. Os participantes correm até lá, e o nosso herói percebe que aquilo se tratava de uma superfície pegajosa, e rapidamente ele se toca que aquilo era um slime. Os competidores começam a afundar, pois eles imaginavam que aquilo era areia movediça. O slime era uma criatura bastante peculiar, e os humanos comuns não conseguiam compreender a sua existência. A Alice era uma delas, e ela começa a ficar desesperada por estar afundando. Porém, a garota raposa tinha um controle muito bom da sua magia, e ela conseguia controlar perfeitamente o seu elemento mágico, por isso ela conseguia andar sobre o slime. Mesmo que a Alice fosse poderosa, ela não conseguia conter a sua quantidade incrível de mana, e lá no fundo vemos o examinador planejando a todo custo desqualificar o Lord Belmont, e parece estar dando certo, pois ele está afundando dentro do slime. Por ele ser um Lorde e viver desde os milênios antigos, ele compreendia perfeitamente a composição dos slimes,
e somente com um pouco de mana ele consegue realizar um feitiço e transforma toda aquela parte do slime em líquido puro. Isso deixa o examinador Edward um pouco assustado, pois ele não imaginava que um simples yokai fosse capaz de realizar esse feitiço. Aquelas pessoas não sabiam que ele era o rei dos yokais, é lógico, por isso não botavam muita fé nele, eles imaginavam que era só um yokai comum, pois se ele soubesse que ele era o rei dos yokais, ele seria preso imediatamente. Como o slime havia se transformado em água, ele começa a nadar por debaixo dos outros participantes e logo chega na metade da ponte. Mas como o intuito do Edward era fazer o Lord Belmont ser desqualificado, ele manipula o slime para atacar os participantes e assim atrapalhar o jovem mestre. Os jovens mais fracos são pegos pelos tentáculos do slime e aos poucos vão sendo jogados para fora. Aquele cara era bastante injusto e estava destinando a maior parte dos ataques no Lord Belmont, mas o slime insistia em não atacá-lo. Até mesmo a garota raposa é pega pelos tentáculos e ela permanece calma e tranquila, pois se ela controlasse a sua mana, ela conseguiria revelar o rosto do slime e assim escapar. É exatamente isso que acontece, o slime aparece e ela atinge todos os tentáculos e assim consegue escapar das suas garras. Ela diz que esse slime não é nada e que precisaria de algo muito mais forte para detê-la. A elfa caminha lentamente e ao se deparar com um ataque dos slimes, ela utiliza sua barreira de proteção e assim consegue evitar todos os ataques e continua andando lentamente. Ela era muito poderosa e com um simples estalar de dedos, ela derrota todos os tentáculos do slime. Aos poucos, os outros participantes mais fracos vão sendo atacados, e ao invés de pensar em si mesma, a Alice corre para tentar ajudar os outros participantes mais fracos. Uma garota agradece a Alice por ter sido salva, mas como ela quer parecer durona por causa da sua família, ela finge que não fez nada demais, que apenas derrotou o monstro que estava em seu caminho. O examinador percebe que mesmo ordenando aos slimes para atacarem o garoto, o slime não obedecia, e ao notar direito percebe que aqueles monstrinhos estão venerando o Belmont. Isso acontece porque ele tem um vínculo com essas criaturas desde os tempos antigos. E o Edward se pergunta como é que aquele simples garoto fracote conhece a língua dos slimes. Ele havia percebido que aquele garoto tinha pouca mana, pois não conseguiu realizar o feitiço minutos mais cedo, mas agora ele estava utilizando um encantamento extremamente raro e difícil, que era a Bênção da Fala. Graças a isso ele conseguia se comunicar com o slime, portanto havia superado o poder do próprio examinador no quesito controlar as feras. De uma forma bastante injusta, ele joga no slime aquele frasco contendo a saliva do dragão. Isso faz com que a cor do monstro fique um pouco mais escura e aos poucos ele vai sendo corroído pelo poder mágico obscuro. O slime tenta atacar o jovem mestre, mas ele consegue se esquivar, e o Lord Belmont havia sacado tudo. Aquele examinador havia jogado sujo para tentar eliminá-lo. Quando o slime estava prestes a acertar um ataque no nosso herói, a Alice utiliza sua magia de fogo para protegê-lo. De forma encantadora, ela havia salvado ele no último instante, já que o garoto estava com a guarda baixa e levaria um golpe que seria bastante complicado. Ela deixa escapar sua preocupação e pergunta desesperadamente se ele está bem. Ele não acreditava que Alice havia salvado ele, mas quando a garota percebe que estava sendo boazinha, ela já muda rapidamente a sua personalidade, dizendo que só havia salvo ele porque o garoto estava bloqueando seu caminho. O sem vergonha do examinador começa a manipular o slime para ficar ainda mais agressivo e assim tentar tirar para fora da ponte o Belmont junto da Alice, já que os dois eram os únicos que estavam ali. Todos os outros participantes já haviam caído da ponte ou chego do outro lado, só tava o nosso herói e a Alice, e o slime utiliza o ataque para feri-la e ela contra-ataca utilizando a chuva da Fênix. As suas bolas de fogo acabam atingindo aquele monstro, porém ele havia se fortalecido com aquela saliva do dragão e esse ataque parecia cócegas. O Lord Belmont havia entendido o que estava acontecendo e diz que não derrotaria esse slime com simples ataques. Ele explica para a garota que essa criatura está corrompida e por ela ser bastante jovem, ela não sabia muito bem o que isso significava. O slime havia sido envenenado com saliva de dragão ou saliva de piton. Por isso, 1% do poder oculto do slime havia sido ativado.
A garota fica surpresa, pois com 1% do poder, ele já estava num nível muito acima do deles. O Prota fica furioso, pois os slimes são seres amáveis e não são seres agressivos como está sendo agora. E isso era por causa daquele examinador. A Alice continua atirando bombas de fogo, mas os ataques não surtem efeito. Ela pergunta por que o garoto tá ali parado sem fazer nada, e se ele não agir, eles seriam desqualificados. Porém, o Lord Belmont estava sem mana e disse que para isso ele terá que utilizar aquele feitiço de cultivação. A Alice não entende muito bem o que ele quer dizer, porém ele vai até lá e agarra a garota pela cintura. Isso deixa ela bastante constrangida e ela não sabe se reclama ou se apenas aceita. Porém, ele acaba dando um beijo bastante romântico nela. Quando ele fazia isso, ele recuperava uma porcentagem da sua mana graças à cultivação do Yin Yang. A garota até coloca a mão no ombro dele e parece estar gostando do beijo. O clima entre eles é bastante romântico, porém, mesmo depois disso, o seu poder não havia sido restaurado e ele fica se perguntando o porquê. A garota estava nervosa por causa do que ele havia feito e acaba dando um soco explosivo no pobre coitado. Ela fica dizendo que ele é um sem vergonha e que não entende como ele teve a audácia de ter esse tipo de pensamento em um momento crítico como aquele. Ela disse que por mais que ela gostasse de dar um beijo nele, não era o momento certo e ele deveria voltar rapidamente para a academia e pedir ajuda. Mas com base no poder atual dela, ela iria morrer antes que ele chegasse lá, o que deixa ela nervosa e começa a chutar o garoto. Ele pergunta por que ela está se colocando em perigo para protegê-lo, e ela responde que é responsabilidade dela como heroína. Ela tem que proteger o seu povo. O Lord Belmont percebe que a garota encarava ele como parte do povo, e os seus olhos até começam a brilhar, pois ela tinha um coração puro e inocente. Nesse instante, o slime ataca com seus tentáculos. Aquele golpe, se fosse pego em cheio, causaria bastante dano, e provavelmente a Alice não resistiria. Em uma atitude heróica, o nosso herói pula para protegê-la. O estrago daquele ataque foi grande e explode todo o local. O tempo já estava acabando e se eles não conseguissem atravessar rapidamente aquela ponte, não seriam aprovados na academia. A garota estava machucada por causa da explosão e o Lorde estava em cima dela. A Alice o repreende, dizendo que agora não é hora para agir como um herói. E ao perceber que as roupas dela estavam rasgadas, ele fica encarando a garota. Ele diz que vai passar nesse teste e se tornar um herói para proteger as pessoas, já que ela incluiu ele como parte de seu povo. Ela aceita, mas primeiro ele deveria sair de cima dela. O nosso herói se levanta e segura as mãos da garota. Ele precisava de um estímulo, digamos assim, para que o poder funcionasse, e de mãos dadas com a garota, ele utiliza a cultivação e começa a recuperar aos poucos a sua mana. Ele elogia a garota, dizendo que ela é muito poderosa e tem uma atitude nobre de um verdadeiro herói, e apenas faltava treinamento para que ela consiga controlar melhor o poder oculto dentro de si. O problema dela era que ela utilizava muito o poder, e ao contrário da garota, o nosso herói conseguia canalizar o fluxo de mana e usar a magia de uma forma mais eficiente. Com isso, ele é engolido pela energia amaldiçoada demoníaca, e parte de seu poder original é restaurado por um curto período de tempo. Ele mira naquele slime e acerta um golpe avassalador, derrotando a criatura. A explosão é muito grande e a Alice fica abraçada com ele para se sentir segura. Aos poucos, o seu poder estava voltando ao normal e com isso ele consegue derrotar esse monstro. As pessoas começam a comentar que a Alice não havia conseguido passar no teste, tudo isso por causa do yokai que estava atrapalhando ela. Porém, nesse último instante, eles apontam para o final da ponte e lá estavam eles, sãos e salvos. O examinador fica frustrado tentando entender o porquê eles ainda estavam vivos e ambos parecem bastante machucados, e o nosso herói comenta que havia passado no teste. Os participantes começam a comemorar, pois a Alice era bastante popular e eles gostariam de tê-la na academia. Mas a garota estava com bastante raiva, porque ela era orgulhosa e só tinha conseguido passar no exame por causa do jovem mestre. Se não fosse por causa do yokai, ela seria reprovada. O examinador já começa a bolar outro plano para desqualificar o Belmont,
Ele disse que o garoto estava suspenso por suspeita de trapaça. Ao ouvirem isso, as pessoas começam a acusar o garoto por ser um trapaceiro, dizendo que esse clã não vale nada e que por isso eles têm a fama de serem inferiores. Alice sai em sua defesa, dizendo que o garoto esteve com ela esse tempo todo e que não iria admitir que eles acusassem ele de trapaça, pois ele não havia feito isso. O examinador começa a fazer um discurso dizendo que ela é muito jovem e que não sabe o que está falando, pois o clã dos yokais haviam aterrorizado o mundo há alguns anos atrás, e que o Rei Demônio utilizou seu grande poder para assolar e conquistar diversos territórios. Mas isso foi interrompido graças à avó da Alice, a grande heroína. Ela havia derrotado o Rei Yokai e assim trouxe certa paz à humanidade. O cara acha que só por causa disso podia tratar todos os yokais como se fossem meros lixos e disse que os yokais hoje em dia são extremamente fracos e não tem explicação de como ele conseguiu passar nesse teste. Ele deseja interferir nas regras e punir o Lord Belmont mesmo sem provas concretas, mas para sua infelicidade, o nosso herói é poucas ideias e acaba acertando um soco extremamente poderoso nele, jogando ali o Edward no chão. Bastante brabo, o nosso herói disse que passou o dia inteiro fazendo esse exame para no final do dia ser desqualificado com base em especulações e portanto ele não ia aceitar. O examinador começa a chorar dizendo que é um crime agredir alguém da patente dele. E o Lord responde que se não fosse por ele querer entrar na academia, no intuito ali de trazer reconhecimento para o seu clã, ele iria acabar com a raça desse examinador. A Alice fica impressionada com a tamanha força do garoto, e mesmo ele tendo pouca mana, o controle dele era incrível. Ele não só sabia como roubar o poder dos outros, como também utilizá-los da melhor forma possível. O Edward, já com o rosto ali todo inchado, começa a xingar o Belmont, porém alguém aparece no fundo, e essa pessoa era a diretora, e ela disse para que o examinador deixasse tudo com ela, pois ela mesma iria resolver. A simples presença daquela mulher fazia todos os alunos ficarem com as pernas trêmulas, e aquela mulher exalava bastante pressão mágica. O Edward treme com a diretora e pede para que ele mesmo cuide dos participantes. Essa mulher bastante brava e impõe respeito, dizendo para ele não fazer ela repetir. A partir de agora, ela que vai tomar conta dessa situação. Ela tem uma aura bastante poderosa, e o nome dessa diretora do grande magistrado era Karen. Alice junto do Edward ficam impressionados com a pressão mágica da diretora, enquanto isso ela perguntava para o Lord Belmont se ele havia mesmo trapaceado. Todo aquele poder mágico não surpreendia o nosso herói, e de forma bastante calma e tranquila, ele fala que não trapaceou. Com isso ela pede para que eles a sigam. A diretora teletransporta eles para o grande auditório, onde vai haver um julgamento para concluírem se eles merecem ou não entrar na academia. A Alice explica que aquele local é bastante sério e estavam no lugar de mais alta autoridade na academia. Aquele era o Conselho Sagrado da Academia dos Heróis. E em virtude dos acontecimentos recentes, ela precisava decidir se ambos os garotos ali tinham as qualificações necessárias para entrar na academia. E para isso eles teriam que realizar mais uma prova. Eles não entendem porque precisam passar em outro teste, já que eles foram aprovados no primeiro. O Belmont diz isso para a diretora, e a Alice fica cochichando, falando para ele não questionar essa mulher. A Karen desejava que eles fizessem outra prova, pela simples razão de terem violado as regras da academia. Desde o passado, o intuito da Academia dos Heróis era treinar guerreiros para derrotar o Rei Yokai. Mesmo que não houvesse uma lei específica, era uma regra não escrita onde que os seres do clã demoníaco não poderiam entrar na academia, independentemente da família nobre que estivesse acompanhando eles. O Belmont pergunta se aquilo se trata mesmo de uma lei, sendo que ela não é escrita, mas sim falada. Em outras palavras, uma regra não escrita não valia nada, e o que realmente estava escrito é que quem passasse no teste deveria ser aceito. Isso faz com que todos fiquem em silêncio, porque ele tinha razão. Alice fica morrendo de medo e cochicha novamente para ele não questionar aquelas pessoas e que ele deveria tomar cuidado com as palavras. Porém, o jovem mestre abre os braços e diz que ele está falando somente a verdade. A diretora Karen dá um riso e diz que ele está correto, mas não deveria ficar assustado, já que aquele teste adicional era bastante simples. Primeiro, eles deveriam responder a uma pergunta: o porquê deles quererem entrar na academia. A primeira a responder é a Alice,
e ela diz que ela quer se tornar uma heroína que protege o povo, assim como a sua avó fez no passado. O Belmont diz que quer trazer de volta o clã demoníaco dos yokais, e para isso ele quer que a igualdade entre as raças seja uma realidade, onde eles possam viver sem discriminação. Os conselheiros do grande auditório começam a xingar aquele yokai, dizendo que o clã dos demônios cometeu atrocidades no passado, e xingam ele de todos os nomes possíveis. A diretora Karen dá outra risada, e ela parece ser bastante bem-humorada. Ambos os participantes tinham desejos completamente diferentes, e ela diz que não é todo dia que isso acontecia. Ela estava cada vez mais curiosa para saber o que o futuro reservava para aqueles dois. Com isso, ela utiliza um feitiço e invoca 2 anéis para eles. Aquele era o grande anel feito pela heroína Arya Rosite, e eram conhecidos como Anéis da Demolição. Se os anéis aprovarem eles, significaria que eles tinham as qualificações necessárias para se tornar um herói ou uma heroína. Somente os que forem poderosos o suficiente seriam aprovados. O Belmont pergunta o que aconteceria se por acaso eles fossem reprovados pelo anel, e a Karen disse que se eles forem reprovados, eles seriam mortos. Com isso, o espírito do anel aparece de forma simbólica na mente do nosso herói. Ao perceber que se tratava de um garoto, o espírito demonstra sua força. Porém, o Lord Belmont, ele era o rei dos yokais, e isso faz com que o espírito do anel suma imediatamente. A Karen dá os parabéns, pois ele foi aprovado ali no primeiro teste com bastante facilidade, e ao olhar ali para a garota ao seu lado, percebe que a Alice está passando por uns maus bocados. O espírito do anel conseguia ler os sentimentos mais profundos da pessoa, e usava palavras maldosas que ela ouvia de sua família para atingi-la. Ela tinha problemas com seus familiares, já que ela não era forte o suficiente e não conseguia alcançar as expectativas deles. E o anel estava sugando toda aquela autoestima que ela tinha, e isso significava que ela não era forte o suficiente e que aquela entidade estava pronta para executar a garota. Porém, nosso herói não ia ficar de braços cruzados assistindo tudo aquilo e acabar acertando uma magia naquele monstro. A Karen diz que com o nível de poder que ele tem, não conseguiria salvar aquela garota, e explica que ela não foi aprovada pelo anel por questões mais complexas. E o primeiro passo para se tornar um herói é deixar as vinganças, as tradições e as discriminações de lado. Alice diz para o Belmont ficar tranquilo e não se preocupar com ela, e ele repete as falas da Karen, onde ela disse que somente os aprovados pelo anel podem se tornar heróis e os não aprovados serão executados, e com isso aquela entidade utiliza uma espada para poder finalizar a garota. Mas o Lord Belmont se coloca na frente e protege ela usando a palma de sua mão. Aquilo deixa todos eles em choque, já que uma pessoa do clã dos yokais estava se colocando em perigo para salvar um humano. Ele disse que essas regras são somente coisas que os outros dizem e não vale de nada, pois quem faz a própria história é você mesmo. E ele diz que descumprir as regras às vezes é necessário para salvar os seus amigos, e era isso que ele estava fazendo. Aqueles que descumpriam as regras eram lixo, mas aqueles que abandonavam seus amigos eram piores do que lixo. Isso deixa Alice emocionada com lágrimas nos olhos. Esse sentimento faz com que a cultivação do Yin Yang se ative, e ele começa a drenar a mana desse sentimento, e com isso seu poder se intensifica ao ponto dele destruir aquela entidade. A diretora estava observando tudo e ela bate palmas para ele, dizendo que ele foi espetacular. Portanto, ambos passariam no teste. Ela parabeniza eles por conseguirem entrar na Academia dos Heróis, e a partir de hoje eles iriam treinar e se tornar poderosos protetores da humanidade. Com isso, eles finalmente podem respirar fundo e descansar, pois aquele dia foi bastante intenso. O Belmont, como não é bobo nem nada, continua abraçado na Alice, e ela dá um grito bem alto dizendo que ele é um sem vergonha. Ela estava tentando saber se realmente seria executada por não ter passado no teste do anel, e o Belmont diz que ela devia saber disso, já que é a sua avó que criou essa regra. Provavelmente ela era excluída pelos seus familiares, e ninguém contava para ela as tradições ali de seus antepassados. A gente já vai tendo mais ou menos uma ideia do quanto essa garota sofreu. Ela fica bastante triste e o prota diz que ela chegou longe demais para desistir agora. Ela é bastante arrogante e orgulhosa e disse que ele é apenas um yokai insignificante e que não deveria achar que ela estava pensando em desistir.
Com isso, eles decidem que vão colocar aquele anel e realizar o teste final para decidirem se aquela entidade aprovava eles como verdadeiros heróis, já que esse primeiro teste foi apenas um aperitivo. Assim, os dois colocam o anel ao mesmo tempo para decidirem se vão ser aprovados ou não. Eles acham estranho, já que nada aconteceu, e depois de alguns breves segundos, aquela entidade novamente ressurge. Ele era o juiz que habitava o anel e ia julgá-los conforme os sentimentos e fraquezas. Se eles guardassem pensamentos ruins dentro de seus corações, o anel saberia e o juiz colocaria uma sentença de morte. Porém, o jovem mestre ele é o rei dos yokais e ele usa sua aura novamente para intimidar esse juiz. Um tempo se passa e o nosso herói se encontra com a sua serva. Ele pergunta se ela estava bem e ela conta que foi colocada para fora depois de ter sido expulsa e conta que a aura desse local é bastante sinistra e que todos parecem sentir raiva um dos outros. Ele já estava usando o uniforme da escola e isso mostra que ele foi aprovado. Ele disse que a Lerry perdeu algo muito importante e a garota fica preocupada querendo saber o que havia acontecido. O sem vergonha do nosso herói aponta para as garotas e vemos que tem diversas mulheres bonitas participando do colégio. Dentro da academia havia pessoas de todas as raças, tanto os bestas, elfos e orcs. E ele diz que esse local é perfeito para utilizar a cultivação do Yin Yang. A Lerry expressa estar preocupada com o nosso herói, já que ele não tem muita noção das coisas e se colocaria em perigo. Porém, ela havia preparado algo e havia pego um guia de namoro para o gênero oposto. Aquele era um livro onde ensinava as pessoas a namorar e havia sido escrito por um sábio mestre do clã dos yokais. Ela acreditava que com esse livro seria bastante útil para o seu mestre aprender a conseguir a cultivação do Yin Yang de uma forma, digamos assim, mais tranquila, mais correta. Por isso ela se esforçou bastante para conseguir essas escrituras. Ela disse que ele precisa estudar bastante esse livro e que ela vai dar total apoio por dentro das cortinas ali. Ela ia ficar nas sombras ajudando o nosso herói. O Belmonte fala para ela ficar tranquila, que ele vai dar conta do recado. Ele então entra na academia e fica pensando em como a sua serva tem trabalhado duro para poder ajudar ele. Por isso ele ia dar bastante valor a todo o esforço que ela está fazendo. Ele imagina que vai ser muito fácil recuperar o seu poder, já que ele está em volta de diversas garotas bonitas. E na sua cabeça, a sua sala seria composta apenas por mulheres. E isso seria um prato cheio para sua cultivação. Porém, quando ele abre a porta da sua sala, ele tem um triste choque de realidade. A academia separava as turmas entre homens e mulheres, e por isso a sua sala havia somente guerreiros. Ele fecha rapidamente a porta dizendo que entrou na sala errada, mas os seus colegas de turma dizem que ele não se equivocou. Ele volta para a sala e entra novamente naquele estado de frustração. Aquilo lhe causava muita tristeza, pois teria pouco contato com garotas e isso dificultaria na sua cultivação. O professor dá boas-vindas a todos os novatos, os calouros que haviam chego, e um deles era um aluno da família Eal. O nome dele era Lester, e já vemos que esse garoto aí vai dar trabalho para o nosso herói. Ele vai até a frente da sala e começa a fazer um discursinho dizendo que ele é muito poderoso e que vai cuidar dos alunos mais fracos. Esse moleque se achava demais, e ao caminhar de volta para sua carteira, ele observa o Belmonte e se lembra que esse garoto estava junto da Alice. Além de detestar o clã dos yokais, esse garoto Lester, ele também era apaixonado pela Alice, e por isso ele fica fazendo cara feia pro nosso herói, dizendo que vai se vingar dele. O Belmonte percebe que esse garoto estava o encarando, e ele se lembra do que a sua amiga Lerry havia dito. Ele deveria tentar sorrir para todos e mostrar ser alguém amigável. Com isso, ele tenta contrair o seu rosto e estampar um sorriso bem grande. Porém, como ele não estava acostumado a fazer uma cara amigável, ele fica com uma feição de desprezo. Por se tratar do rei dos yokais, o garoto já se sente aterrorizado. Ele imagina que o nosso herói está criando uma rixa com ele, e mesmo que os yokais dessa era tenham perdido o poder e se tornado fracotes, ainda assim eles botavam medo nas pessoas, pois eles tinham um potencial absurdo. O garoto vai se sentar e na hora do intervalo ele fica remoendo um sentimento de vingança contra o Belmonte. Ele não aceitava que um simples yokai colocasse tanto medo assim nele e decide ir até lá tirar satisfação. Ele chama a atenção do nosso herói e ao se virar, o garoto pergunta o porquê ele é tão próximo assim da senhorita Alice. Novamente, tentando parecer amigável, ele diz que ela é apenas uma garota que ele conhece, mas a sua afeição de desprezo causa medo no Lester.
Esse valentão então já acha que aquilo foi algo grosseiro e que por isso ele deveria ser punido, já que ninguém aceitaria ser desafiado assim na frente dos outros. Com isso ele invoca uma quimera, que era um tigre com cauda de serpente. As quimeras eram extremamente poderosas e os outros alunos ficam assustados, pois um simples garoto de 15 anos já conseguia invocar uma fera e controlá-la. O Prota também se assusta e aquele valentão fica dizendo que vai fazer o garoto ali dos yokais pagar pela ousadia. As quimeras tinham poderes capazes de destruir uma cidade inteira, e enquanto o loirinho fazia um discurso, o Lord Belmont vai até lá e começa a fazer carinho naquela fera. O garoto fica assustado, pois ele não conseguia controlar 100% da quimera, e se por acaso esse monstro saísse fora de controle, toda a academia seria destruída. Porém o nosso herói estava fazendo carinho na cabeça do monstro como se fosse um simples gatinho. Por se tratar do rei dos yokais, ele era bastante forte e já tinha até utilizado um exército de quimeras. Ele as usou em combate durante centenas de anos, e em certa batalha, somente um grupo de 5 quimeras foi capaz de dizimar milhares de soldados. Uma criatura de tamanho e poder como esse, se por acaso se descontrolasse, seria capaz de destruir toda a cidade. No entanto, como o nosso herói é habilidoso, ele consegue domar a fera com um simples toque em suas narinas. Esse garoto mimado aí, ele não aceita que um simples aluno do clã dos yokais, e até chama ele de lixoso, seja mais talentoso do que ele. E ele rapidamente lança um feitiço para trazer de volta a quimera para dentro do seu selo. Isso deixa o monstro furioso e começa a se descontrolar, partindo para cima do garoto. O nosso herói entra na frente para poder defender o valentão. A fera pula e o Belmont joga a quimera para longe e se coloca entre o monstro e o menino, e explica que as quimeras são criaturas delicadas e ele agiu com grosseria, machucando o monstrinho. Por isso ele decide tirar o contrato que o Lester tem com a fera, pois ele não merece tê-la sobre seu domínio. Identificando onde o selo foi colocado, o nosso herói carrega um golpe mágico em suas mãos e com um simples ataque ele desfaz o contrato. O garoto da família nobre não consegue acreditar na força do garoto ali do clã dos yokais, que havia derrotado aquela quimera com um simples ataque. Ao olhar para trás, ele vê a verdadeira forma daquela fera. Era um gatinho com um chifre e uma cauda de serpente. O Belmont explica que em seu quintal havia várias quimeras como essa, e apesar de sua aparência fofa, elas são extremamente poderosas. Ele abraça o gatinho e faz carinho nele, deixando as pessoas abismadas com o tamanho do seu poder. Ele pensa em colocar um nome ali pra gata, e escolhe Lipos. O Lester diz que não vai deixar o Belmont ficar com a senhorita Alice, e avisa que não desistiu dela. Em resposta, o nosso herói diz que as garotas não devem ser tratadas como objetos ou recompensas, e que a decisão de quem ficará com ela não deve ser decidida com simples batalhas. Ele era o último romântico da Terra, e todas essas informações ele havia adquirido no Guia de Namoro. O garoto pergunta se aquilo é um grimório, e ele diz que é muito mais do que um livro mágico, e ele vai ensinar para todos os alunos como um verdadeiro homem deve agir com uma donzela. Ele olha para sua gatinha e pergunta se ela gostaria de ajudar nessa missão, e com isso a quimera se transforma em uma mulher extremamente bonita. Em outro lugar, a Lerry percebe que entregou a versão errada para o seu mestre. Ela tinha entregado um guia de namoro adulto, e ele não poderia ler e muito menos colocar em prática os assuntos desse livro. A gente já vê aí qual que é a faixa etária desse guia, então vocês imaginam qual que é o conteúdo desse livro. A garota raposa se chama Newt, e a Alice está junto dela comentando sobre o Lord Belmont. A Newt estava apaixonada por ele, e a sua amiga lhe diz para ela não falar esse tipo de coisa, e que na verdade não sentia ciúmes, era apenas gratidão pelo Belmont. A Newt fala que a Alice é uma tsundere, e já fica aí de waifu para quem gosta de garotas assim. Elas estavam indo até a sala do nosso herói para poder conversar com ele, e ao abrirem a porta da sua sala, elas testemunham uma cena perturbadora diante de seus olhos. O Belmont estava ensinando para os outros alunos o conteúdo daquele livro, e todos os garotos estavam batendo palma, dizendo que o Belmont é o melhor de todos. A Newt fica animada, dizendo que ficou impressionada com o nosso herói, pois ela gosta de homens que têm coragem para ensinar esse tipo de coisa, ainda mais em plena luz do dia.
O mimado do Lester diz que agora ele não considera mais aí o nosso prota como seu rival e diz que o Belmont agora é seu irmão mais velho. De uma forma bastante natural, ele pergunta para Alice se ela gostaria de chegar mais perto e participar ali da sua aula. A garota fica extremamente furiosa, chamando ele de sem vergonha, e no primeiro dia de aula ele adquiriu um favoritismo com os garotos de 1000% e um favoritismo negativo com as garotas de menos 10.000%. No outro dia, bem cedo, o Lester convoca os alunos e diz que a partir de hoje eles serão aliados do Belmont, pois ele era um cara bastante maneiro. Acontece que o Lester era fã número 1 do nosso herói, e ao ver o mestre Belmont se aproximando dele, o garoto faz um sinal de respeito junto dos outros alunos e dá um bom dia e boas-vindas pro Lorde ali deles. Porém, o nosso herói passa reto e ignora todos os seus colegas. O Lester fica sem entender o porquê do poderosíssimo e maneiro Lord Belmont ter deixado eles no vácuo. Ele começa a ficar enfesado, se perguntando se o seu irmãozão havia feito isso com ele de propósito, e se o seu bom dia e boas-vindas não foram bons o suficiente. A imagem que ele tem do nosso herói é com aquela cara de deboche toda malvadona. E como um bom e velho puxa-saco, ele vai até lá e fica fazendo uma saudação real. Mas o nosso herói ele estava preocupado com outra coisa, ele estava ali lendo seu guia de namoro. Ele segue o Belmont até o banheiro e em todo lugar que ele vai, o garoto vai atrás e fica ali babando o ovo. Depois de fazer diversas coisas para agradar e chamar a atenção do Belmont, ele percebe que nada havia funcionado. Ele estava até desanimado, pensando que o seu mestre não iria notá-lo nunca mais. Porém, o prota só pensava em garotas. Ele não queria gastar o seu valioso tempo com homens, e por isso ele estava bolando ideias de como fazer a cultivação do Yin Yang com outras alunas. A senhorita Alice estava evitando o Belmont o máximo possível, e isso tornava as coisas um pouco mais difíceis, digamos assim. Ela olha para ele e fica extremamente enfurecida, quebrando a colher. A garota estava morrendo de ciúmes por causa da atitude inadequada que ele teve ontem, e o garoto fica surpreso por ela ter comido diversos pratos de comida. A Newt aparece e começa a lançar o seu charme para o nosso herói, e o Lester já fica assustado. Ele reconhece a garota e pergunta o que ela quer com ele, e essa garota fera era bastante popular, por isso os outros alunos dariam tudo para ficar com ela. A garota se esforça bastante para seduzir o prota e pergunta se ele está interessado nela. Lentamente, a garota sussurra em seu ouvido dizendo que sabe sobre a cultivação do Yin Yang, e o prota já fica curioso ali para saber como que ela descobriu. Sangue voava das narinas ali do Lester, pois o garoto estava completamente apaixonado na Newt. Isso faz com que ele idolatre ainda mais o Belmont, pois ele havia conquistado a principal e mais linda garota do colégio. E ele até menciona que não podia esperar nada menos de seu mestre. Ela vinha chamando o nosso herói para fazer certas coisinhas com ela, e o nosso herói acaba aceitando. Alice do lado tinha ouvido tudo e demonstra o seu incômodo com essa conversa. A Newt pergunta o que a Alice deseja, pois ela parece estar bastante incomodada, e a garota diz que está incomodada mesmo, e pergunta o que eles pretendem fazer em plena luz do dia. De uma forma provocativa, a Newt diz que ela tem assuntos para resolver com o Incubus, e convida a garota também a participar, insinuando algo aí que vocês já devem imaginar. A coitada da Alice é bastante inocente, mas ela não é inocente o suficiente e entende o que ela estava querendo dizer. E ela fica com bastante raiva, imaginando que o, entre aspas, seu amigo, iria sair com a Newt. Ela estava toda apaixonada, mas ela não queria falar que era isso. Então ela simplesmente se vira e vai embora, dizendo que não liga para o que os dois fazem. Mas sabemos que ela tá muito nervosa, já que ela gosta e tá apaixonada pelo Belmont. O yokai se dirige lá para fora do colégio para resolver tais assuntos que ele tem com a Newt. E o Lester acaba seguindo os dois para conferir o que vai rolar. O prota fala para ela abrir logo o jogo e parar de fazer esses joguinhos, já que ele não tem tempo para perder com enrolações. A garota faz algumas piadas provocativas tentando seduzir o nosso herói, já que ele é um Incubus. Para quem não sabe, o Incubus é uma espécie de yokai que namora, digamos assim, as mulheres dentro dos sonhos. E por causa disso, nesse mundo aí do nosso herói, eles são objetos de valor para as mulheres, já que eles são capazes de realizar os seus desejos.
A garota diz saber sobre a cultivação do Yin Yang, já que hoje em dia isso não é algo tão secreto assim, já que a lendária heroína Arya havia utilizado essa magia para selar o Rei Demônio, e ela criou essa técnica especialmente para isso. O Belmont descobre que a sem vergonha da heroína fez essa magia só para prender ele, e a Newt revela que depois daquela batalha, a paz se instaurou no mundo e os demônios perderam o poder, então não era para o nosso herói conseguir usar essa magia. Porém, ele estava utilizando a cultivação do Yin Yang para recuperar a sua mana, e ela pergunta se isso é verdade. Ela parecia um pouco bruta, mas ao mesmo tempo ela era muito inteligente, e ele devia tomar cuidado para que não falasse coisas que revelassem o seu segredo, pois se ela descobrisse que ele era o Rei Demônio, ele estava ferrado. E ela ainda revela que somente pessoas que nunca dormiram com outra pessoa podem utilizar a cultivação do Yin Yang, e isso significava que ele era inexperiente. E apesar dela ficar zombando dele, o nosso herói se sente aliviado, pois ela não havia descoberto que ele era o rei dos yokais. O Belmont pergunta se ela trouxe ele ali somente para que ele pudesse utilizar a sua cultivação do Yin Yang nela, e a garota fala que ele é bastante burro, e que na verdade ela gostaria de derrotá-lo. Com isso, ela já parte para cima do nosso herói para poder finalizar ele, e nesse instante o Lester aparece para salvar o irmãozão, e a garota acha que o nosso herói havia trazido um ajudante, sendo que o garoto só veio ali de enxerido mesmo. O prota diz pro seu amigo não interferir, já que ele quer descobrir os segredos daquela garota fera. A Newt fica resmungando, pois alguém veio ali só para estragar sua diversão, e pergunta por quanto tempo ele vai conseguir se manter vivo estando nessa academia, dizendo que tudo vai depender da sua habilidade e de seu poder. Ela acaba saltando o parapeito ali daquela ponte e vai embora. Com isso, a cena já muda e vemos uma reunião de alguns integrantes misteriosos. Eles falavam sobre aquele yokai que havia entrado no colégio e não acreditavam que Alice havia ajudado ele a entrar na academia. Eles estavam tramando algo para retirar o nosso herói daquele local, e ao usarem uma magia e uma bola de cristal, eles veem a imagem da Alice. Uma das integrantes daquela mesa faz um comentário provocativo, dizendo que eles precisam agradecer a Alice por ela ter trazido um demônio para a academia, e começam a discutir sobre isso. Um garoto com cabelo rosa diz que ele mesmo vai cuidar desse assunto, e na verdade ele era o presidente do conselho estudantil, e só pela sua aparência a gente já sabe que ele é irmão da Alice, e seu nome é Adonis Rosite. O Lorde dos Yokais havia perdido seu poder, e para recuperar os poderes demoníacos, ele precisava cultivar o Yin Yang com o gênero oposto. E depois de entrar na academia repleta de garotas, ele imaginou que ia ser muito fácil de fazer esse cultivo para restaurar sua mana. Porém, a Academia dos Heróis tinha a tradição ridícula de separar os homens das mulheres. Em outras palavras, isso dificultaria bastante a sua interação com as meninas. Ou seja, essa aula de treinamento de combate que eles teriam hoje era a chance perfeita para ele poder se relacionar com elas, já que mesclaria todos os alunos. O puxa-saco do Lester convoca todos os seus colegas para protegerem o Lord Belmont, e ele fica lá apertado no meio dos garotos. Na verdade, o garoto só estava atrapalhando o plano de realizar o cultivo ali do jovem mestre, e ele explica para o Lester que não precisa de tal proteção. O garoto só estava tentando proteger o nosso herói, já que a Newt estava olhando para ele com um olhar assassino, e tudo isso indicava que a garota queria se vingar por causa daquele dia. Os olhares ali realmente eram estranhos, e isso fazia com que eles desconfiassem dela. Aquela garota só despertava o interesse do nosso herói, e ele fica bastante curioso para saber quem é ela e por que ela sabe tanto assim sobre a cultivação do Yin Yang. Ele diz pro Lester se acalmar e que não precisava de manter pessoas assim tão perto dele, pois isso até atrapalhava dele ficar se movimentando. Porém, o lerdo do Lester entende que, na verdade, o Belmont não precisa de protetor, somente de um guarda-costas, e isso significava que o nosso herói queria ele por perto o tempo todo. Ele até diz que não vai decepcionar o seu ídolo, e nesse instante, um garoto mais velho acaba tocando os ombros do Belmont. O nome dele era Brian, e ele tinha o atributo da terra, e além do mais, a sua característica principal era a força bruta. O Lester já fica em pânico, pois aquele garoto tinha um poder muito grande e ele era comparado ao nível de um verdadeiro herói, e ele só não havia se formado ainda por causa do mau comportamento, e ele fica tentando intimidar o Belmont puxando as suas bochechas. O prota já havia sacado que esse garoto aí era mais forte e mais velho porque ele repetia de ano, e começa a usar isso para poder provocar ele.
O Brian não gosta nem um pouco das piadinhas e parte para atingir o Belmont com um soco, e todos ficam surpresos, pois uma luta estava se iniciando muito antes de começar ali os testes. O soco parecia ser bastante forte, e quando estava prestes a atingir o nosso herói, ele acaba bloqueando de uma forma bastante simples. Mesmo aquele soco contendo o aprimoramento mágico, o Belmont havia conseguido bloquear. Esse valentão já começa a perceber que não estava lidando com um aluno normal, e para sua sorte, a Newt acaba gritando para ele deixar o calouro em paz. Ela até pergunta se ele não consegue ficar quieto sem causar problemas por sequer 1 minuto, e o professor avisa para eles não brigarem, pois as aulas estão prestes a começar. Esse folgado, que a gente já sabe que vai tomar uma coça, diz estar interessado no Belmont, e as pessoas ali dizem que os rumores eram verdadeiros. Esses rumores diziam que na verdade alguém na academia estava tentando eliminar o Belmont, e um dos alunos que apareceu para confrontá-lo foi justamente o Brian, que era um estudante deplorável e que só repetiu de ano por ter sido violento com outros estudantes. O Lester explica que a Newt é descendente do clã dos heróis que havia derrotado o Rei dos Demônios, e diz que as pessoas que querem caçá-lo não são pessoas comuns, mas sim membros influentes da academia ou até mesmo do governo. O professor dá continuidade naquela aula e diz que eles precisam derrotar os fantoches demoníacos que residem na floresta atrás deles. Para isso, eles iriam formar duplas para conseguir concluir a missão e seriam enviados a um local aleatório na floresta quando eles entrarem pelo portal. O tempo limite para essa missão era de 4 horas, e quanto mais criaturas eles derrotassem, mais alta seria a pontuação deles. O Lester já fica querendo montar a dupla com o Belmont, porém quando ele se vira para o lado, o seu mestre já havia sumido. O Brian avisa a Newt que aquele garoto yokai é presa dele, mas a garota não dá muita atenção pro cara. Nesse instante, o jovem mestre aparece atrás dela e diz que tem algo que ele gostaria de saber, e acaba puxando a Newt para dentro daquele portal. A abertura do outro lado aparece numa parte bastante alta da floresta, e eles acabam caindo lá de cima. A garota pergunta o que há de errado com ele, e se eles sempre agem dessa forma maluca. Na verdade, o Prota queria ficar a sós com a garota fera, e quando ele abre os braços, ela estava em cima do seu corpo. Ele já fica comparando ali os opais dela com a Alice, e diz que os da garota aí são maiores, e que provavelmente é por causa da raça dela. A Newt estava gostando disso e diz que não se importa dele ficar assim, e que na verdade ele havia caído em sua armadilha, e parte para cima do nosso herói para atacá-lo. Porém, na verdade, ela acaba atacando o monstro que estava atrás deles, arrancando a sua cabeça. Aquele era um golem de pedra, e ela imaginou que ele seria mais poderoso, e ao julgar pelo nível desse monstro, a missão parecia ser bastante fácil. O Belmont explica a essência desses golem, e mostra ter bastante conhecimento sobre as criaturas desse mundo. E mal sabe a Newt que ele tem conhecimento assim por ele ter vivido milhares de anos. Ele havia dito que esses monstros não seriam derrotados se simplesmente arrancassem as suas cabeças, pois eles são feitos de pedra, e para derrotá-los de verdade, precisava atingir o seu ponto vital. Ela não entende o que ele quer dizer com isso, e nesse instante o monstro aparece de novo atrás dela para atacá-la. Ela já sente um leve desespero, pois eles estão perto demais e ela não conseguiria reagir, por isso ela acaba sendo pega por eles e presa com as suas mãos. A garota estava achando que a missão seria fácil, porém logo quando encontraram o primeiro monstro, ela já foi capturada. Ela revela que só conseguiram pegar ela porque ela estava com a guarda baixa, mas eles eram fortes e por isso ela não ia conseguir se soltar. Segundo o Belmont, eles precisavam desfazer o feitiço chamado Laço, e para isso eles precisavam de 2 alunos, já que a missão foi dada em dupla justamente por isso. Para encontrar o ponto vital do monstro era necessário utilizar uma magia de detecção, mas a Newt não conhecia nenhum feitiço assim, e o Belmont estava sem mana, então ele não ia conseguir realizar nenhum tipo de poder. Em outras palavras, eles estavam ferrados, mas mesmo assim, apenas com seus olhos, ele já era capaz de enxergar o ponto fraco daquele monstro, e com isso ele parte para cima do Golem, utilizando o restante de mana que ele tem para revelar o ponto fraco da criatura. Ele acaba atingindo em cheio aquele núcleo, fazendo o Golem se despedaçar. O Belmont se depara com o segundo Golem e ao olhar para o seu corpo, ele consegue detectar o seu ponto fraco e de uma forma bastante simples, ele quebra o núcleo do segundo Golem, derrotando os dois em poucos segundos.
Depois de passar pela cultivação do Yin Yang por algumas vezes, ele tinha contido ali no seu corpo mana o suficiente para realizar feitiços desse nível. E de uma forma delicada ele segura a Newt que estava caindo no ar, para que ela não se machucasse no chão. Ela percebe que esse incubo não é um simples yokai e começa até a sentir uma certa admiração por ele, digamos assim. O Belmont diz que tiveram sorte de encontrar apenas 2 golems, pois se ele encontrasse um exército de golems com a mana atual que ele tem, ele não conseguiria derrotá-los. De uma forma fofa, Newt diz que deveria matá-lo e não entendia o porquê dele estar salvando ela. Na verdade, o Belmont sabia que podia confiar na garota de alguma forma, pois ela não iria lhe causar mal. Mas nesse instante, o nosso herói acaba cometendo um deslize. Ele não havia desligado seu feitiço de detecção, e ao olhar ali para Newt, ele consegue ver absolutamente tudo. As suas bochechas ficam coradas e ele não consegue evitar de olhar para ela, e logo em seguida sangue começa a sair do seu nariz. Enquanto isso, em um outro lugar, o Brian estava procurando pelo nosso herói para poder caçá-lo, e ele havia derrotado diversos golems, e isso passa pra gente uma sensação de que ele é bastante poderoso. Depois de presenciar visões do paraíso, ele fica desmaiado no chão. A visão absoluta era apenas mais uma das habilidades que somente o rei dos yokais possuía. Desde muito tempo atrás, ele conseguiu utilizar a visão absoluta, que consistia em enxergar através da mana que fluía entre o corpo das pessoas. Todos os corpos possuíam veias onde fluía o poder mágico, e naturalmente todos pareciam ser iguais, independente do gênero quando utilizava esse tipo de magia. Ele apenas conseguiu observar algumas pequenas diferenças, e como no passado ele conseguia distinguir a Alehi por causa do tamanho ali dos seus opais. Mas fora isso, todo mundo era igual por dentro. Mas como ele havia perdido bastante mana, a sua visão absoluta não funcionava mais como antes, e ele não conseguia enxergar os fluxos de mana como um raio-x. Em outras palavras, galera, a sua visão conseguia ver através das roupas, e não através da pele e osso. A Newt fica bastante preocupada e pergunta se ele tá bem, e quando o jovem mestre se levanta, ele se depara novamente com as visões do paraíso. Eu aposto que a maioria de vocês gostaria de ter um poder desse. De forma inevitável, sai sangue ali do seu nariz, e essa era a primeira vez que ele viu uma pessoa tão linda assim. Ele fica dando algumas desculpas e não pode explicar o que realmente havia acontecido. E por se tratar de um incubus, a Newt fica tirando o sarro dele, dizendo que ele é bastante inexperiente e não deveria agir como um pateta. A única coisa que ele pode dizer é que vai tomar mais cuidado da próxima vez. Mas logo em seguida, a garota se aproxima dele e diz que não é à toa que a Rostana, que é aquela elfa, havia sentido um cheiro diferente, e diz que na verdade ele não é um incubus qualquer. O garoto já fica morrendo de medo, imaginando que ela descobriu que ele é o rei dos demônios. E ela começa a rir, perguntando do porquê todos querem matá-lo. Desejarem matá-lo. Ela sabia o real motivo disso, e a culpa total era da Alice, que havia causado esse ódio que todos sentem por ele. O nosso herói não acredita muito nisso, mas ela explica que na época em que o rei dos demônios estava vivo, todas as raças viviam se unindo para lutar contra o rei dos yokais. E depois de uma guerra, o território dos demônios havia sido dividido, ficando 70% para os humanos e os outros 30% foram divididos entre as outras raças. E por causa disso, os humanos se tornaram muito poderosos e começaram a subjugar as outras classes. Os elfos, as bestas e os anões guardaram um rancor muito grande pelos humanos. Porém, recentemente, a jovem mais velha da família Rosite, que é a Alice, quebrou o acordo ao insistir em entrar na Academia dos Heróis. E para piorar, ela ainda trouxe um yokai junto dela. Por isso, essa era a desculpa perfeita para as outras raças começarem uma guerra. Em outras palavras, como as raças tinham ressentimento com os humanos, eles iriam procurar qualquer desculpa ali para iniciar uma batalha, e por isso os humanos queriam eliminar o Belmont para que as outras raças não criassem uma desculpinha e iniciar uma guerra. Ela pergunta o porquê ele parece tão tranquilo ao ouvir isso, e se por acaso ele não está preocupado. O nosso herói já havia passado por diversas eras de conflitos, e uma situação dessas era corriqueira em seus tempos de glória. Ele se lembra da primeira e única heroína que conseguiu derrotá-lo, e ele disse que é uma pena que os descendentes dos heróis tivessem caído tanto assim na questão moral.
e pergunta se ela somente deixou ele vivo para que essa guerra finalmente começasse. De uma forma tranquila, a Newt diz que essa é somente a forma dele enxergar os problemas e dá a entender que ela foi contratada pelos humanos, mas desistiu e quis ficar do lado do clã das bestas. E para complicar ainda mais a situação deles, o Brian acaba encontrando os dois. O folgado diz que eles não vão sair dali e utilizam um feitiço de aprisionamento. Tanto a Newt quanto o Belmont ficam presos no chão e não conseguem se mover. Ele havia aumentado a gravidade, e essa era a manipulação de força. Por ter lutado por diversas eras, o Belmont conhecia milhares de feitiços e já começa a bolar uma estratégia para se livrar dali. O Brian diz que ele é muito forte e que vai derrotá-lo de uma forma bastante rápida. Mas a Newt consegue se mover utilizando a energia que lhe restava. E diz que caras como ele, que ficam se vangloriando, na verdade são um completo fracasso. Isso deixa o maluco aí bastante irritado, e ele diz que essa garota aí vai ser a primeira que ele vai finalizar. Na verdade, ela estava segurando um frasco que continha saliva do dragão, e ao beber aquilo, ela iria aumentar drasticamente o seu nível de força, possibilitando ela de sair desse aprisionamento. A Newt consegue escapar pelos ares depois de beber o líquido, e seu corpo brilha, e assim ela ativa uma transformação poderosa. Aquela era a verdadeira forma de uma guerreira do clã das bestas, e ao beber a saliva do dragão, que era uma poção de mana rara, ela conseguia recuperar suas forças e fazia isso em troca de ceder um pouco da sua força vital. O Brian diz que isso não é o suficiente para derrotá-lo e reconhece que a garota tem algumas cartas na manga. Como o tempo era curto, ela parte para cima dele utilizando a sua força máxima, prestes a cortá-lo com suas garras. Porém, ele utiliza a barreira do campo de força, e isso cria uma explosão gigantesca. Ela havia utilizado a sua força máxima em um único ataque, e já estava bastante cansada, pois um dos sacrifícios que ela tinha que fazer para utilizar a saliva do dragão era ceder parte da sua resistência. Porém, aquele sem vergonha não havia sido derrotado e acaba acertando um golpe na barriga da garota. E logo em seguida, ele a segura pelos cabelos e ela estava bastante debilitada por causa da poção. Ele explica que a sua magia de força pode ser dividida e ele consegue controlar o quanto de mana vai redirecionar para cada feitiço. Por isso, ele fortaleceu a barreira para bloquear aquele ataque poderoso dela e logo em seguida acerta um golpe na garota. Ela estava fraca e não tem forças para revidar. Um pouco de sangue acaba espirrando no rosto dele, e ele diz que não vai aceitar que ela ajude o clã dos yokais. O nosso prota estava observando toda aquela cena, mas ele não conseguia fazer nada porque ele estava sem mana. E observa que naquele frasco havia sobrado algumas gotas da saliva de dragão. Ele ainda estava aprisionado e precisava fazer algum esforço para pegar aquela poção. A Newt começa a provocar o Brian, dizendo que ele não é forte o suficiente e que aqueles golpes não haviam doído. Ele fica pistola e desejava saber quem eram os aliados da Newt, e diz que a Alice vai ser a próxima que ele vai derrotar. A garota fera grita para ele não fazer isso, e o cara ali já percebeu que ela estava do lado dos yokais. Ele queria saber se a Newt tinha alguma influência ali com a Alice. E por ela ficar gritando dizendo para não matar a sua amiga, o cara já tira algumas conclusões. No intuito de impedir esse cara maluco, a garota acaba agarrando ele pela cintura, e por isso ele deseja utilizar o seu poder máximo para finalizar a garota em um único ataque. Ele carrega toda a sua mana e quando está prestes a finalizá-la, o seu braço é arrancado. Aquilo aconteceu rápido demais e ele grita dizendo que está doendo bastante. Lord Belmont havia tomado aquelas gotinhas que havia ficado dentro do frasco e somente aquela quantidade de poção foi o suficiente para que ele ativasse 1% do seu poder. Os dois já ficam encarando o nosso herói, pois ele estava extremamente poderoso e a pressão mágica que ele expelia era bastante alta. Ele havia dito que conflitos não poderiam ser resolvidos de uma maneira fácil e que o Brian era muito ingênuo por pensar dessa forma. O seu método era a única forma correta de resolver tudo, e a morte iria cair bem sobre aqueles que ficassem sobre o seu caminho. O Belmont era muito badass, e essa transformação representava apenas 1% do seu poder original. A cena corta e vemos um flashback sobre o Brian. Ele havia sofrido bastante na mão de seu pai, pois ele era muito severo. Ele obrigava os seus filhos a treinarem bastante e dizia que as outras raças queriam o fim dos humanos.
Quando não conseguiam conjurar um feitiço, o pai dele batia nos garotos com um chicote, e enquanto o Brian ficava caído por causa desse ferimento, o seu pai dizia para tomarem cuidados com os outros clãs, especialmente o clã dos yokais, pois havia causado uma destruição no passado e eles eram seres horríveis, que sequer mereciam ser tratados como pessoas. Naquele dia, o Brian decidiu que não seria tão baixo quanto seu pai e que também nunca deixaria outros clãs serem mais fortes do que os humanos. A Newt faz uma carinha fofa tentando pedir socorro pro Lord Belmont, e quando ele se vira para ouvir o chamado da garota, ela se assusta, pois a forma dele de Lord era realmente intimidadora. O nosso herói havia dito que ia derrotar esse fanfarrão, e ele já começa a gritar dizendo que um simples yokai não conseguiria fazer isso. Além do mais, o Brian era um aluno do 2º ano, e um fracote calouro como o Belmont não seria capaz de derrotá-lo. Esse cara aí realmente acha que ele tem alguma chance. O nosso herói diz que não tem muita pressa para derrotá-lo, pois precisa primeiro que ele peça desculpas para a Newt. E a pobre garota toda machucada fica sem entender o que está acontecendo. O folgado fala que não vai pedir desculpas coisa alguma e que ele não aceita que um lixo de um demônio lhe diga o que ele deve fazer. Porém, o Belmont fala que aquele garoto ali tá confundindo as coisas. Ele não havia sido morto até agora simplesmente pelo fato do nosso herói estar dando a oportunidade dele honrar a sua morte e pedir desculpas para aquela garota. Assim, ele teria uma morte digna. E se por acaso ele não fizesse o que ele estivesse mandando, o nosso herói poderia derrotar ele com um simples estalar de dedos. Nesse momento, o garoto folgado utiliza o seu poder máximo a fim de dizimar o nosso herói, e a Newt já fica louca de ver o tamanho da conjuração mágica que ele está utilizando, e sabe que essa magia é de um nível bastante elevado, até mesmo capaz de destruir toda a floresta. Ele era apto para fazer uma conjuração de espírito demoníaco, e isso era basicamente uma invocação de nível maior do que o das quimeras. O seu feitiço era de 12 camadas, e isso mostrava ser um poder extremamente poderoso, e ele acaba invocando um colosso morto-vivo. A Newt fica surpresa por ele ter conseguido fazer esse tipo de invocação, e aquele monstro era de um nível bastante raro. Ela fica com medo do Belmont não ser capaz de lidar com esse tipo de poder, pois ele estava no 1º ano, e aquele cara já havia sido reprovado outras vezes, e além do mais, ele já era considerado um aluno de nível herói. Ele se vangloria dizendo que nunca perdeu em uma disputa de força e que por causa das suas 12 camadas ali do feitiço, o soco do seu colosso era 12 vezes mais forte. Ele se prepara para dar um golpe final e diz que aquilo vai acabar com tudo e começa a carregar um poder capaz de destruir toda aquela região. Aquele golpe era poderoso e estava se aproximando do Lord Belmont, porém o nosso herói consegue segurar aquele ataque utilizando apenas a ponta de seus dedos. Esse cara folgado se lembra de como o Belmont havia parado seu soco mais cedo, e isso era anormal para o nível de um demônio. O prota diz que espíritos demoníacos são poderosos, mas que ele está num nível muito acima. Tudo que ele precisava fazer era encontrar o fluxo de mana e descobrir uma forma de anular os ataques. O cara pergunta se isso é tudo que ele sabe e prepara um novo tipo de golpe. A Newt percebe que o Brian está planejando algo, e aquilo era o fluxo corroído, um envenenamento. O Belmont explica que um conjurador utiliza os desejos de seu coração e isso é realizado através de sua mana, e que por isso a melhor forma de lidar com espíritos demoníacos era utilizando outro espírito demoníaco. O Brian começa a ficar louco dizendo que isso não é possível, que as pessoas do clã dos yokais não conseguiriam manipular monstros dessa maneira, e que por isso o Belmont seria derrotado. O cara tinha um ódio muito grande pelas outras raças e já começa a se vangloriar achando que havia derrotado o nosso herói, mas na verdade quem havia caído em uma armadilha era justamente ele. Assim, todo aquele encantamento venenoso havia se dissipado e o nosso prota estava corroendo aquele colosso por dentro, pois o seu nível de influência demoníaca era muito maior.
Esse tipo de encantamento necessitava de sentimentos genuínos dentro do coração do conjurador, e o nosso herói havia passado por diversas eras e sentido todo tipo de emoção. Ele era a melhor pessoa possível para utilizar esse tipo de poder. O Belmont havia refletido todo o poder de corrosão para dentro do Colosso e explica que havia começado essa cerimônia de invocação desde o começo, quando ele tentou envenená-lo. E com isso ele ordena que um novo monstro dentro do Colosso se revele, e diversas cabeças de dragão saem de dentro para atacar o Colosso, e assim um golpe brutal é desferido na invocação do Brian. O garoto começa a tremer ao ver aquela explosão destruir o seu monstro, e ele já fica morrendo de medo, pedindo para não chegarem perto dele. Aquele colosso havia sido dominado pela energia do nosso herói, e agora o jogo havia virado. Quem estava prestes a ser derrotado era o Brian, e com isso ele toma um golpe da sua própria invocação, e uma explosão destrói parte da ilha. Alguém entra pelo portal da floresta, e vemos que quem apareceu ali foi o irmão da Alice, o Adonis Rosite. Essa é a primeira parte do retorno do Rei Yokai. Esse vídeo deu bastante trabalho, então por favor deixe o seu like e um comentário, e se possível indique para um amigo. E se você quiser a parte 2, comenta aí pra gente. E galera, eu tô planejando voltar com tudo lá no meu canal O Taverneiro, então se você não conhece esse meu outro canal, é um canal onde eu faço análise e reviews de mangás e animes, também trago lista de curiosidades e é um tipo de vídeo diferente, talvez você goste. Eu tô com a meta de monetizar ele durante esse mês, então eu conto com a ajuda de vocês. Do mais é isso aí, valeu e até mais pessoal!